Meu nome é Tatiana Alves, eu sou arquiteta, origem, né? Eu venho da origem da arquitetura, mas acabei traçando um caminho, né, aí pela engenharia, principalmente nessas análises energéticas. Então, eu tive, num primeiro momento, no meu mestrado, um viés do edifício, né, e que se ampliou um pouco na escala da cidade já no meu doutorado. Eu recebi esse convite, né, para falar um pouquinho com vocês sobre os edifícios comerciais e o consumo de energia. E aqui, deixa eu passar aqui o roteirinho, né, eu vou fazer, primeiramente, uma contextualização sobre esse tema, para situar aí por que é importante a gente abordar, né, os consumos de energia em edificações. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o padrão de consumo dentro de um edifício comercial, e esse recorte que eu escolhi fazer aqui tem uma pegada mais próxima do meu doutorado, que são edificações verticais, de uso escritório. E, para contextualizar, né, um pouquinho isso, vou falar um pouquinho dessa evolução histórica desses edifícios. Até algumas coisas já foram apontadas aqui nas apresentações anteriores, que é muito bacana, né? E aí, só que eu vou jogar uma lente um pouco diferente sobre as coisas que a gente já viu. E vou mostrar, particularmente, um pouco sobre o estudo de caso das edificações comerciais de escritório, edifícios verticais de escritórios, aqui na cidade de Belo Horizonte, né? Que tem a ver com essa pesquisa que eu fiz, né? Eu costumo falar que é quase um Sherlock Holmes aí, de base de dados, construção de uma base de dados, que me permitisse apurar, ao longo aí, de uma linha histórica, os consumos de edificações comerciais na cidade de Belo Horizonte. Tá? E depois eu vou colocar algumas reflexões finais aqui para a gente. Contextualizando aqui um pouco, até vou voltar aqui, as imagens geralmente falam bastante, né? Então, não tem como a gente olhar uma imagem dessa e não perceber, na nossa vivência do dia a dia, que existe, né, um crescimento urbano muito acentuado, que tem se acentuado nas últimas décadas e que tem uma previsão cada vez mais de se tornar, né, de ser um peso dentro desse contexto, né? Então, a gente tem as cidades crescendo, e, junto com o crescimento das cidades, não tem como a gente não ter uma pressão sendo exercida sobre esse ecossistema local. E, principalmente, nessa demanda crescente em cima do consumo de energia. Tá? Então, não tem como a gente não associar as nossas cidades, né, o crescimento urbano, as edificações, né, o ambiente construído, com essa demanda crescente de energia. E aí, eu gosto muito de quantificar as coisas para abrir os nossos olhos, porque, às vezes, a gente tem essa percepção. É importante, eu sei que tem peso, a gente vive na cidade, a gente entende esses impactos, mas, às vezes, quando a gente não põe valor, a gente não entende quão pesado é essa questão dentro desse universo. Então, aqui, só para a gente se situar, né, quando a gente fala em termos de Brasil, aqui eu tenho dado, né, de 45%, mas a gente sabe que se atualiza esse dado hoje em dia, é um pouco mais do que isso. Né? 45% da energia elétrica produzida no país, ela é produzida para manter viva as edificações residenciais, comerciais e públicas que já existem no contexto das nossas cidades. Né? Então, não é pouca coisa. Né? E a gente entender isso, né, é um primeiro passo para que a gente possa atuar sobre isso. E aí, a grande questão dessa atuação é conhecer os padrões de consumo dessas edificações. E qual que é a grande dificuldade disso? Né? E é uma dificuldade que quem trabalha nessa área esbarra o tempo inteiro. É a ausência de dados, ou a ausência de dados consolidados, ou, muitas vezes, o acesso aos dados que a gente sabe que existem. Então, a gente tem uma grande dificuldade de apurar esses padrões de consumo a partir do momento que a gente não tem esses dados prontos ou disponíveis ali para a gente o tempo inteiro. Então, essa construção, né, desses padrões de consumo, ela é uma construção peça a peça, que a gente tem que ir construindo para que, uma vez que a gente compreenda esses padrões de consumo, a gente seja capaz
principalmente de traçar metas, metas reais, que sejam possíveis ser alcançados aí no futuro, né? Se a gente não conhece o que a gente tem naquele momento, é quase que impossível a gente prever como atuar em cima daquilo, seja para qualquer tipo de melhoria que a gente esteja propondo. Tá? Então, uma das principais dificuldades é a gente construir, né, entender, ter uma compreensão desses padrões de consumo dos edifícios. E aí, eu vou começar explicando um pouquinho as dificuldades que a gente tem, né, de caracterizar esses padrões de consumo. Primeiramente, vocês viram que eu fiz um recorte ali de edificações comerciais, mas quando a gente fala em edificações comerciais, a gente põe dentro de um mesmo balaio edificações que têm consumos completamente diferentes, né? O que eu vou mostrar aqui está bem recorte, né, nesse elemento aqui, né, eu fiz um recorte aqui para a gente conversar um pouco sobre edifícios comerciais verticais de escritório, mas quando a gente coloca tudo no mesmo balaio, a gente tem uma infinidade de usos considerados comerciais e, principalmente, eu acho que a gente entende que os usos acabam trazendo impactos diferentes de padrões de consumo. Principalmente porque eu gosto muito de jogar uma luz sobre as várias interações que, na realidade, conseguem estabelecer essas diferenças de padrões de consumo. Então, quando a gente começa a falar, né, a gente tem que saber que vão existir interações de várias ordens. O comportamento do usuário interfere no padrão de consumo? Interfere bastante. Né? Então, não é à toa, e logicamente que não é só essa questão, não é à toa que a gente vai ter padrões de consumos, né, de uma mercearia com muita diferença de padrões de escritórios, que são diferentes de padrões de oficinas, que são diferentes de outros tipos de serviço. Né? Então, usuário, não só o usuário, o comportamento do usuário, mas as engenharias complementares associadas ao edifício. Tem edifícios cujos os sistemas complementares têm muito peso, outros edifícios onde os sistemas complementares não têm tanto peso assim. E essas interações, né, existindo, vão fazer com que a gente perceba, então, dentro de uma mesma tipo de uso, uma variação muito grande. Mas algumas coisas são recorrentes dentro desses padrões de edifícios comerciais. E eu acho que aqui já deu uma dica para a gente, né, das coisas que acabam tendo peso, e aí eu vou falar um pouquinho mais, né, elucidando aqui para a gente um pouquinho mais desses consumos, quando a gente fala desagregados desses usos finais. Então, quando a gente começa a analisar edifícios comerciais de escritório, a gente vê muito evidente ali 3 grandes, eu não vou falar de vilões, porque, se a gente fosse considerar, tudo é consumo, né? Mas o peso dessas 3 grandes questões. Então, a gente fala de iluminação, né? E ali iluminação artificial, condicionamento térmico, né, de edificações, e, no caso, hoje, cada vez mais crescente, né, a gente vai ter aí as demais cargas que vão ser desde todo o equipamento necessário para a vida desses espaços e também um grande contribuinte aí para essa questão da energia, principalmente em edificações que a gente chama de grande porte, que são esses deslocamentos verticais. Né? Então, a carga dos elevadores, né, ela tem uma contribuição aí, interessante, né? Ela é parte disso aqui que a gente tem. Então, para situar um pouquinho isso, né, eu trouxe aqui um pouco dessa evolução, né, o que contribuiu aí para que a gente, ao longo desse processo, identificasse essas questões de iluminação
ar-condicionado. Eu trouxe um pouquinho essa evolução histórica desse tipo de edificação comercial de escritório, para que a gente consiga ver, né, onde que nasceram essas demandas muito centradas em iluminação e condicionamento térmico. Tá? Eu acho que contar a história um pouquinho disso ajuda a gente a enxergar o que a gente tem hoje de torres comerciais de escritório. Tá? Então, aí já foi até falado aqui, né, que quando a gente começa a falar dos edifícios comerciais, e particularmente o edifício vertical, tiveram que acontecer algumas coisas para que, no contexto da cidade, esses edifícios existissem. E as principais coisas foram essa evolução dos materiais e sistemas. Né? Então, quando aparece o concreto armado, quando aparece o aço, quando os elevadores eles passam a ser possíveis dentro desses espaços, as tecnologias dos elevadores desenvolvidas e, essencialmente, a luz elétrica, né, a gente vai ver nascer na malha dessas cidades, né, principalmente os grandes centros e os grandes centros mundiais, inicialmente. Né, então, a gente vê muito os Estados Unidos aí, conduzindo nessa onda aí de edificações verticais, bem no início. Né, a gente vai ver, quando essa conjuntura se estabelece, a gente vai ver nascer o que a gente chama das edificações verticais, e principalmente edificações verticais voltadas aí, para escritórios. Tá? Eu fiz uma linha do tempo aqui bem simplesinha, na realidade, só para apontar alguns elementos que vão ajudar a gente entender onde que nós chegamos hoje, né, quando a gente fala de edifícios verticais. Tá? Então, lá em 1906, a gente vai ter esse edifício. Né? E esse edifício, uma coisa interessante que a gente vai perceber, né, dentro dessa questão, até vou voltar aqui, só para pontuar uma coisa que eu acho que vale a pena. Né? Então, o que acontece nessa linha do tempo? Essa linha do tempo vai ser conduzida e estabelecida por essas três questões. Tá? A lente que eu joguei para estabelecer essa linha do tempo tem a ver com a organização espacial interna, principalmente, a iluminação e o condicionamento térmico, que são questões que a gente, né, até no slide anterior, eu apontei que são questões muito decisivas nos padrões de consumo desses edifícios. Então, por que a organização espacial está ali? Tá? Porque, querendo ou não querendo, né, a arquitetura ela vai representar ali, ela vai dar resposta a demandas que existem dentro daquele contexto que ela está. E, quando a gente fala de edifícios de escritório, né, a gente sabe que a organização do trabalho, a forma, as relações de trabalho, acaba estabelecendo internamente as conexões que são necessárias dentro daquele espaço. Então, a interação dessas três questões, tá? Eu vou mostrar um pouquinho como que essas interações desses três elementos nascem, né, nessa linha do tempo, até chegar hoje, né, aí, nos anos de hoje, com elementos muito presentes na nossa arquitetura corporativa. Então, começando aqui só, né, lá no inicinho, a grande dificuldade que a gente tinha, né, tinha a ver com sistemas construtivos, né, não tenha dúvida. Né, repare que o edifício ainda é bastante pesado, a estrutura, né, a casca desse edifício bastante ainda necessária em termos estruturais para que a gente pudesse verticalizar. Então, você vê ali janelas ainda bastante pequenas. Né, mas uma coisa que a gente vai ver, né, é essa interação aí, é o nascimento desses espaços de trabalho já muito centralizados nessa relação de trabalho que nasce aí junto com essa era industrial. Né? Então, essa necessidade de você ter escritórios administrativos, e o escritório administrativo, um grande vão com esse tanto de mesa, né, dispostas aí em linhas, ela representa um pouco o que a gente tinha ali na fábrica. Né? Então, os processos eram processos que um continuava o outro. Então, as mesinhas ali em linha não estão ali à toa, e não daquela forma, né, para que um pudesse dar continuidade no trabalho do outro. E aí a gente vê essa história. Quando eu junto tanta gente dentro desse espaço, eu tenho que promover nesse espaço o mínimo de qualidade possível para que essas pessoas possam produzir.
E a produção, quando a gente começa a falar desse mercado de trabalho, né, de tudo que rege essa história, a pessoa dentro desse espaço, você tem que promover, tem que proporcionar a elas condições de trabalho. Iluminação é uma delas. Como que eu produzo se eu não consigo ver? Então, a iluminação ela teve que nascer, a solução de iluminação teve que nascer. Até então, a gente tinha apenas luz natural como principal fonte de luz, e, a partir, né, da invenção das lâmpadas, e um pouquinho mais para frente, a lâmpada fluorescente entra muito fortemente dentro desse universo, a gente vai ver aí a luz artificial. Ainda existe uma relação com a janela, né? Quando a gente começa a olhar aqui, a gente vê que essa relação de proximidade com as bordas ela ainda nasce em função da luz natural necessária, mas a gente já vê algumas ocupações adentrando, né, esse interior, que passam a ser um pouco mais dependentes da luz artificial. Nesse momento, a luz artificial ainda é muito cara, né, gente? Muito, muito cara, ainda no início de tudo, e você ter luz ali para fornecer diariamente era um grande desafio. Mas outro desafio que nasce junto com isso eu coloco tanto gente dentro desse espaço, como que eu promovo o mínimo de qualidade do ar desse espaço. E aí vai juntando com algumas outras coisas. Eu falei um pouco sobre a questão de urbanização. Quando você urbaniza, a cidade fica bastante densa, a gente passa a ter outros problemas externos ao prédio que a gente tenta controlar de alguma forma dentro do prédio. E aí a gente vê nascer esses sistemas, né? Aqui, particularmente, a gente não tem o condicionamento, mas a gente vai ter a ventilação mecânica como a solução para que a gente pudesse dar uma qualidade mínima de ar dentro do espaço. Avançando aí um pouquinho mais em termos de data, né, a gente vê aqui ainda uma certa pegada de relação de proximidade com janelas, né? Então, a gente vê toda uma área de escritório sendo colocada, né, com uma relação ainda dentro de janela. Repara que aqui a gente vê um pouquinho a mudança da relação do trabalho. Enquanto a gente tinha lá naquele prédio todo mundo dentro de um mesmo salão e uma linha de produção mesa a mesa, aqui a gente já vai ver os espaços compartimentados, né? Então, aqui é uma outra estrutura, outra hierarquia espacial interna, que demanda soluções também que vão de encontro a esse tipo de demanda. Então, o que a gente vê aqui? A gente ainda vê a forma estreita, muito dependente das janelas, né? Mas a gente vai ver aqui, já nascendo esses núcleos rígidos, que ali a gente já vai ver a presença do elevador, e junto a esses elevadores, que é uma coisa ainda muito comum da gente ver, os cômodos que a gente chama das áreas técnicas, né? Então, a gente vê aqui já nascendo os núcleos técnicos, e a derivação, né, aqui, já um prédio com condicionamento, né, ar-condicionado, e a gente vê aí a utilização, aqui são corredores, né, a estratégia utilizada para abastecer todos esses cômodos foi utilizar ali o ponto de conexão existente entre todos esses, que é justamente o corredor, né? Então, a gente vê aqui, né, a partir da área técnica, a derivação desse sistema e os dutos, né, e depois as saídas acontecendo aí para cada um dos cômodos. Então, aqui a gente já vê, né, coisas que começam, né, a gente consegue enxergar isso em soluções de edificações que a gente vê hoje, né? Então, hoje a gente já consegue perceber aí algumas coisas que a gente tem nas arquiteturas corporativas atuais. Esse edifício aqui, ele já é lá da década de 60. Ele traz algumas coisas bastante interessantes. Uma pegada muito pós-Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aqui que uma das grandes questões que nascem nesse prédio é a completa independência do ambiente exterior, né? Então, aqui, esse tipo de solução, e é uma solução ainda muito presente no nosso contexto, o que a gente vai ver? A gente vai ver né, assim, o mundo externo acontece, e, independente do que estiver acontecendo aqui, eu promovo um microclima interno de controle absoluto. Então, não me interessa
saber a quantidade de luz natural, porque a luz artificial vai dar conta de tudo. Não me interessa saber se eu posso abrir uma janela, porque o condicionamento térmico do meu prédio vai dar conta de tudo. Então, é uma completa negação do mundo externo, né, e a criação de um microclima para dar conta das atividades internas. Então, esse é um padrão que a gente viu replicar e ainda vê em muitos momentos, né? Eu venho da área de conforto ambiental, eu sou professora, arquiteta, e a gente traz aí uma série de questionamentos a respeito de soluções parecidas, que não é ao caso, né? Não vou colocar aqui para vocês, mas esse tipo de arquitetura, né, da década de 60, 70 e tudo, ela foi amplamente divulgada mundialmente, independente de que contexto ambiental ela estava, a gente vê ela se replicando mundo afora. Né? Então, essa tipologia aqui bastante presente no mundo até hoje. Então, a mesma história, né? A gente vai ver as torres de elevadores, a gente vai ver ambientes técnicos e nascendo a partir desses ambientes técnicos essa distribuição. Tá? Existe, né, nesse momento aqui, e quem lê um pouquinho a história desse prédio, existe uma certa crítica nesse prédio devido, quando a gente fala em termos de área útil é área ocupada por pessoas e área ocupada por máquinas. Existe uma grande questão nesse prédio, que o povo fala, quase que existe mais espaço para os equipamentos do que para as pessoas. Né? Então, para dar conta dessa realidade que foi colocada, funcional, se tem grandes vãos técnicos, né? Grandes, a gente fala de massas, né? Grandes massas técnicas que são dedicadas à máquina, essencialmente, né? Para dar conta dessa solução. E aí, né? Só vou falando um pouquinho mais, né? A década de 60 e eu acho que até por isso que muito dessa forma, né, do prédio anterior se propagou, que era o que a gente chamava da era da energia barata. Né? Então, assim, até a década de 70, né, não se tinha muita preocupação com essa questão da energia. Então, né, essa independência completa do contexto ela acabou sendo divulgada, né, e propagada com muita facilidade. E aí, né, a partir da década de 70, a gente vai ter, né, uma série de coisas aí relacionadas a problemas energéticos que vão nascer no mundo. E aí, né, a gente também vai ver nascer soluções híbridas, né, ou tentativas híbridas de solucionar uma série de questões aí, também de consumo e tudo. Mas aqui, para esse tipo de prédio, na realidade, eu trouxe mais particularmente, né, uma necessidade que vai nascer, né, a partir da década de 70 do que a gente chama dessas hiperflexibilizações espaciais. Né? Então, esses prédios comerciais de escritório, eles nascem para que eles deem conta de qualquer coisa. Né? Eles nascem com um pensamento modular, que, tanto em termos de forma, quanto em termos de equipamento a serem inseridos, e não só equipamentos, como sistemas, para que dê conta de qualquer coisa que você queira dentro daquele prédio. Né? Ele é o que a gente chama dessa hiperflexibilização. Eu posso, a qualquer momento, ter ambientes abertos ou fechados, e, a partir disso, ter sistemas modulares de iluminação e de piso que possibilitem que, de um dia para o outro, eu consiga fazer alterações espaciais numa velocidade muito grande para dar conta das estruturas internas das empresas que mudam com muita versatilidade. Né? Então, a gente vê nascer aqui alguns sistemas que são muito comuns hoje em dia. Né? Então, o uso do piso elevado para passagem de toda a questão, né, de infraestruturas. Né? Então, assim, aqui, década de 70, a gente está falando ali essencialmente elétrica. Anos 2000, a gente fala de uma estrutura de cabeamento estruturado também, lógica, para acessar postos de trabalho. Né? Então, esse tipo de sistema, eles nascem para que a gente... Né, eles foram desenvolvidos para dar conta do que a gente chama dessa hiperflexibilidade de
eu coloco qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer momento, né? E aí, mais atual, né? Mais atual, assim, nem tão atual, mas a gente está falando em 2005, né? A era do que a gente chama do Wi-Fi, onde essa história do fixo já não é mais restrição, né? Aí eu não preciso chegar com dados, né? Porque a gente já está falando aqui de uma era diferente, que é a era digital, né? Eu não chego com dados, eu não preciso de cabeamento chegando ao posto de trabalho. O meu edifício, uma vez que ele está todo com Wi-Fi, qualquer lugar do meu edifício pode ser considerado um lugar de trabalho, né? E eu acho que esse prédio da Google, até hoje, né, ele vai nessa direção, né, de entender essas novas relações de trabalho, que, para você produzir, não necessariamente você tem que estar num espaço onde você tem apenas um posto de trabalho, uma cadeira, um armário. Você pode estar na cafeteria produzindo, você pode estar numa área de convivência produzindo, né, e essas coisas são, né, as pessoas se apropriam disso e produzem e são eficientes dentro desse contexto, tá? Então, o Wi-Fi vem muito para liberar um pouco essa visão que a gente tem de ambientes de escritório como sendo uma salinha, uma cadeira e uma gaveta, tá? Mas ainda muito dependente do ar-condicionado. Se a gente vê essas linhas mais escuras aqui, ó, tudo isso é um emaranhado, todos são dutos, né? Já que eu falo que todo prédio, ou qualquer lugar, é uma área de trabalho, eu tenho que favorecer um clima propício, né? Um clima que eu falo assim, né? Para o ser humano, uma qualidade possível de trabalho. Então, eu tenho uma série de dutos aqui de ar-condicionado, às vezes aparentes, às vezes com forro, tudo, né, para uma grande parafernália acontecendo para dar conta também dessa nova relação de trabalho que se estabelece. Mas isso tudo ainda, eu acho que bem dentro do que a gente chama, do que a gente reconhece como edificações. E aí, para não falar que, será que é só isso que a gente tem, né? É só essas tipologias que existem de edificações comerciais? Esse edifício, quando a gente começa a estudar toda essa questão de conforto ambiental, térmica, de valorizar o usuário, de ter o ser humano ali, as relações que nascem a partir dele como elementos chaves, esse edifício, o Commerce Bank, ele é um edifício bastante icônico no que a gente, né, quando a gente começa a falar desses controles ambientais, né? Ele tem coisas interessantíssimas no que se diz respeito à iluminação, à ventilação, e ele tem uma coisa muito interessante que ele coloca o ser humano, a relação humana, no centro do desenvolvimento do projeto, né? Como que a gente consegue identificar esse tipo de coisa? Principalmente quando a gente vê vários, lógico, foi apresentada a questão estrutural dele, né, anteriormente, eu não vou abordar isso, mas o arquiteto, durante o processo de concepção, ele consegue uma série de espaços técnicos, porque eles têm a ver com toda a questão da ventilação do prédio, a ventilação natural possível, porque até então a gente estava falando muito do prédio vinculado ao condicionamento térmico, e aqui ele passa a introduzir uma variável que até então parecia como possível, principalmente edificações comerciais de grande porte, a ventilação natural, né? O prédio coloca a possibilidade de também trabalhar com ventilação natural. E valoriza, né? Lógico que esses espaços têm a ver com ventilação, são áreas técnicas, mas, ao mesmo tempo, você fala assim, não preciso de ser escritório, todos os espaços, o tempo todo, não precisa ter essa rotina apenas de escritório, a gente já viu que o Wi-Fi libera isso, né? E aí ele são áreas de convivência, que também, eventualmente, podem até ser espaços de trabalho, mas dedicados aí a uma coisa mais humanizada mesmo, trazer o verde para dentro, transparência, luz natural, essas coisas todas que passam a ser
presentes dentro desse contexto. Então, esse prédio é bastante icônico, né, no que diz respeito a está fora da curva de edificações de grande porte. E tem uma coisa também que é uma tendência até atual dessa área de conforto, é de trazer autonomia ao usuário. Ele possibilita o usuário uma certa autonomia quando ele permite, por exemplo, a abertura de janelas. Porque muitos desses prédios que eu apresentei para vocês anteriormente, ele não dá ao usuário a possibilidade de... Deixa eu abrir aqui, eu não quero ar-condicionado. Deixa eu fechar a boquinha do ar-condicionado, deixa eu abrir, quero ventilação natural. Igual muitos também não dão a possibilidade, deixa a luz natural entrar. Não quero luz artificial, deixa a luz natural entrar, que eu vou fazer essa tarefa sobre o efeito da luz natural. Então, esse prédio traz essas, digamos assim, esse fora da curva de trazer e valorizar esses elementos. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de trazer, né, uma reflexão, porque quando a gente começa a olhar essa área de eficiência energética, a gente sabe que, né, o universo todo tecnológico converge para essa área de eficiência, mas quando a gente começa a analisar sobre uma ótica um pouco maior essas questões, a gente entende que a eficiência ela não pode estar apenas nos equipamentos ou nos sistemas acoplados dentro desses prédios. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, prédios com selos, né, de certificações, prédios reconhecidos de um modo geral como edifícios eficientes, eles são grandes consumidores de energia quando a gente olha ele dentro do contexto de uma cidade. E aí a gente vai começar a perceber, né, eu trouxe de lembro aí, que a gente, na realidade, lógico que a gente vai usufruir de toda a questão da eficiência tecnológica, mas que apenas a eficiência tecnológica ela não é o suficiente para a gente resolver ou diminuir a intensidade energética dos edifícios. Né? A gente sempre vai ter que promover, juntamente com essa questão da eficiência, uma arquitetura inteligente, né? Outras coisas vão sendo acopladas nesse universo, e fora essa questão material, né, a gente vai ter que sempre se preocupar com o comportamento desse usuário. Né? Não tem como a gente falar de padrões de consumo de energia se a gente também não educar. Né? Educar, que eu falo, é assim, fornecer conhecimento para as pessoas que utilizam esses edifícios. E aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, essa investigação que eu fiz para tentar caracterizar os edifícios de escritórios de Belo Horizonte. Era parte da minha pesquisa de doutorado conseguir fazer um filtro e identificar os padrões de consumo desses edifícios. E aí, como eu trouxe aqui um pouquinho, né, o esquema metodológico, como eu venho da arquitetura, e como nessas premissas iniciais, né, sempre lendo muito, e eu compartilhava dessa compreensão que qualquer padrão de consumo identificado ele vai ser uma interação entre contexto, morfologia, sistemas acoplados e comportamento do usuário. Assim, né, o primeiro desafio foi como trazer essas informações de tal forma que eu conseguisse caracterizar os edifícios da cidade, para que, a partir dessa caracterização, eu conseguisse entender os padrões de consumo e saber se era possível, em algum momento, que esses padrões de consumo fossem modificados. Né? E aí, essencialmente, vou passar muito rapidamente, né, eu tenho toda uma busca por pesquisar na malha urbana da cidade o que eu teria naquela malha urbana que pudesse caracterizar para mim contexto e morfologia. Né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês a interação desses três elementos, que, a partir dessas interações, eu conseguisse identificar edifícios referências. É uma metodologia, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês
tem artigos escritos e teses. É uma metodologia que trabalha como o edifício referência. O edifício referência, grosseiramente falando, é um edifício que representa um conjunto de outros edifícios. Ele traz síntese, características capazes de representar edificações naquela malha urbana. Né? A partir desses edifícios de referência, foram criados arquétipos energéticos referenciados nesses padrões, e, a partir desses arquétipos energéticos, a gente consegue estimar o consumo. Né? Lógico que aqui está no universo da simulação, eu faço uma estimativa do consumo desses edifícios, e, a partir da compreensão desse consumo, juntamente, porque esse consumo ele é estabelecido numa relação de metros quadrados, né? Então, eu consigo aferir uma intensidade energética por metro quadrado, uma vez que eu conheço os metros quadrados distribuídos dessa cidade, eu sou capaz de traçar um perfil de consumo desses edifícios dentro de um contexto não apenas único, de um prédio, mas sim de um conjunto de prédios, que é o que a gente chama de estoque, né? O estoque edificado. Tá? Então, isso aqui foi a parte inicial do meu doutorado, tá? Que foi justamente construir isso aqui para que eu pudesse criar uma linha base de consumo, que, a partir dessa linha base, eu conseguisse traçar cenários a partir desses consumos. Tá? E aí, é uma pesquisa investigativa. Né? E aí, eu fui no meu recurso original, que eu sou arquiteta, minha formação vem da arquitetura, e, para tentar entender tanto o contexto que esses prédios, onde que eles estavam na cidade, e qual que era o contexto que ele estava, principalmente quando a gente fala de energia, a gente sabe que o entorno imediato desses prédios são capazes de interagir com esse prédio, principalmente no que a gente fala de sombreamentos e ventilação dessas fachadas, que depois, lá no futuro, eu sei que repercutiria nessa questão do consumo. Então, eu passei a investigar em vários âmbitos, e um dos âmbitos, eu fui fazer uma leitura da legislação urbanística da cidade, para ver, ao longo dessas modificações, dessas legislações, quais as coisas que eram sendo alteradas nessa legislação, que era capaz de impactar, lá no futuro, esses condicionantes energéticos. Né? Então, eu faço uma leitura aqui das legislações. São muitas, né? Legislação urbanística, quem acompanha sabe que elas são dinâmicas, elas estão em constante alteração. Então, eu fiz, né, uma leitura dessas legislações, e, quando eu comecei, né, porque aqui é um misto, essas três questões, a leitura da legislação, depois uma análise de dados originários do IPTU, e depois visitas de campo, eu fui capaz, né, de ter enxergar muito claramente onde estavam edifícios de determinadas épocas, dentro do contexto da malha urbana, e, mais do que onde eles estavam, quais as tipologias recorrentes daqueles edifícios nessas épocas. E aí, assim, é muito evidente, né, na hora que a gente começa a enxergar, olha um prédio, olha outro, vê que eles são todos mais ou menos da mesma década, e a gente vê as mesmas soluções arquitetônicas sendo recorrentes. É lógico que a gente entende que a legislação urbanística da época tinha algum parâmetro que convergia para aquele tipo de solução, de uma maneira geral. Né? Então, em Belo Horizonte, né, quem conhece a cidade de Belo Horizonte, essa região aqui, ó, onde apareceram inicialmente, os primeiros edifícios verticais de escritório da cidade, e até a década de 70 também, essa região aqui é o que a gente chama ali da Praça 7. É bem o downtown mesmo, a região central, que é aquela região ali, Afonso Pena, com a Avenida Amazonas. Então, os primeiros edificações verticais, elas surgem ali naquele contexto. A partir, né, e aí eu fui identificando algumas mudanças de legislação que, de alguma forma, alteraram isso, explodiram isso, né, ou modificaram o rumo disso de alguma forma. Então, a partir da legislação de 76, tinha dispositivos nessa legislação que fizeram com que a gente tenha
né, mais fragmentado, né? Esses prédios se espalharam dentro de um contexto da cidade, mas esse contexto ainda, se a gente olhar aqui, ó, essa área mais azulada é o anel da contorno. Então, a gente vê que a década de 80 e 90, os edifícios ainda estão todos ali, basicamente centralizados ali, dentro desse que a gente chama do anel da contorno, né? Os edifícios de grande porte. E, a partir da década, né, no final da década de 90, aí, existe uma alteração na legislação, e aí a gente vai ver os edifícios nascerem, e a gente vai ver eles nascerem mais na cidade como um todo. A gente vai ver que essa legislação, é lógico que precisa-se de tempo para que essas coisas apareçam na malha urbana da cidade, mas a gente vai ver que, a partir dos anos 2000, os edifícios de grande porte eles já não vão estar mais dentro do anel da contorno. Tem uma explicativa para isso também, gente. É muito consolidado, né, internamente ao anel da contorno. Tudo muito consolidado ainda em termos de... Né, você não acha terreno para construir. Basicamente, você tem que substituir uma coisa por outra, se você quiser verticalizar. Então, é natural que as coisas se espalhem, né, mas a gente vai ver cada vez menos as coisas acontecerem aqui e vão acontecer mais periféricas dentro do anel da contorno, por fora desse anel da contorno. E aí, essa leitura da legislação permitiu isso, e eu tive acesso a uma base de dados do IPTU, né, que eu chamo do IPTU, mas ela vem derivado aí da Secretaria de Edificações da Prefeitura, no qual eu consegui, né, através dessa base de dados, começar a criar filtros que possibilitava, né, eu estabelecer alguns filtros para separar e conseguir identificar dentro da malha o que eu queria realmente, né? Onde estavam os edifícios verticais dessa cidade, né? Então, a gente vai ver aqui que as principais seleções vão ter a ver com a questão da época, né? Então, o uso, é lógico, né? Porque essa base de dados ela não diz respeito apenas a edifícios comerciais. A primeira seleção que eu fiz foi de uso, para que eu pudesse identificar todos os edifícios comerciais dentro dessa seleção. Depois, o critério de idade, localização, área, né, para que eu pudesse estabelecer uma metragem. A questão da altura passou para ser, para mim, muito importante, porque o meu ideal era selecionar edifícios de grande porte. Aí, o corte, que eu chamo de grande porte, são acima de 10 andares. Tá? E, com isso, com essa pesquisa, né, com esses dados, eu consegui estabelecer o que eu falei para vocês, que era, para mim, super importante, tentar identificar quantos metros quadrados de determinados edifícios de determinadas épocas que existiam consolidados na malha urbana da cidade. Né? Então, aqui, ó, eu sei que essas, de 40 a 70, que foram as minhas pré-definições, eu tenho uma determinada metragem, depois a década de 80 e 90, e após os anos 2000, esse dado chegou mais ou menos até 2012, essa quantidade de metragem, essas informações que eu tinha, era até mais ou menos 2012. E uma outra coisa que foi interessante também, que essa base de dados já começou a me dar indicativo de espaços internos. Né? Quando eu olhava o índice, a indexação do IPTU, toda vez que eu via vários índices associados a um único endereço, me dava um indicativo, poxa, ali eu não tenho um único escritório ou uma única empresa adotada naquele prédio inteiro. Eu vou ter muitas salinhas dentro daquele espaço, porque eu tenho vários índices de IPTU associados àquele espaço. Então, isso foi uma coisa que ajudou, né, a eu entender um pouquinho essa questão da compartimentação interna, que eu mostrei um pouco para vocês. Porque, quando a gente fala de edifícios mais antigos, né, eu acho que vocês vão ter muita ciência, essa lógica da compartimentação interna ela era muito presente. E hoje, né, hoje que eu falo assim, né, dos anos 2000 para cá, a gente vê que aí essa pegada de edifícios plantas abertas, né, uma outra lógica acontecendo. E esses dados acabaram me possibilitando isso de acontecer. Então, aí, lógico que é um trabalho bastante investigativo, árduo, né, que, a partir dessas informações, eu fui à caça. Né? E aí, o recurso que eu tinha na época,
lógico que eu sou moradora, alguns prédios eu consegui fazer visitas, tanto é que tem uma parte disso que é visita em loco, realmente, mas a maioria dos edifícios eu fui identificando e analisando a partir do endereço contabilizado lá no IPTU, eu fui identificando ele na malha de cidade com o Google Earth. E aí, a partir dessa informação, desse mapeamento, pela própria vista que a gente tinha do Google, eu conseguia analisar uma série de critérios que, para mim, seriam importantes ali dentro daquele contexto. Eu conseguiria relação, por exemplo, de área de janela com área de vedações não translúcidas, opacas. Eu conseguia saber a característica do pavimento inferior e a torre. E aí, assim, se os vidros eram translúcidos ou coloridos, aí, assim, existe uma série de elementos que parece que não, mas a partir do momento que a gente se aproxima e consegue ver, porque tem uma vista superior também desses elementos, inclusive se esses edifícios tinham associados a eles sistemas centrais de ar-condicionado ou se eram unidades separadas, né, ou ar-condicionado de janela ou unidades de split. Muito visíveis. Né? E aí, depois disso aqui, eu fico olhando pela cidade e sempre, né, identificando ali. Aí eu me ponho um pouco no papel do arquiteto e falo, gente, podia ter pensado, não faz sentido aquele ar-condicionado pendurado naquela fachada. Né? E aí começo, né, a me questionar uma série de questões arquitetônicas, aí, não só de energia. Né? E aí, isso aqui pode, né? E isso aqui é só para mostrar para vocês que são muitos dados possíveis de ser coletados. Toda essa planilha aqui é possível de ser coletada através do Google. E isso aqui foi a visita, e são questionários, porque aqui, durante essa visita em loco, me viabiliza algumas questões de uso. O uso que eu falo entender o usuário dentro daquela questão. Como que se acende e apaga a luz, como que o ar-condicionado, a pessoa interage, é possível ou não se interagir com aquelas on ou off daqueles sistemas e tudo mais. Foram questionários aplicados. E, a partir disso, eu consegui caracterizar. Né? Então, esse trabalho de formiguinha, que não foi fácil, foram quase 300 edifícios analisados dentro da pesquisa. Eu consegui caracterizar, né? E aí eu falo de uma caracterização, e todas essas informações, na realidade, elas sempre foram pensadas em ser coletadas com viés energético, de possibilitar caracterizar os padrões de energia de consumo desses prédios. Tá? E aí eles apareceram, né? Os edifícios, as caracterizações dos edifícios apareceram dentro do contexto da cidade. Então, eu tenho essa tipologia de edifício, e aí eu vou avançar aqui um pouquinho para mostrar para vocês eles separadamente e falar um pouquinho. Então, esse é o edifício que é encontrado, aquele da década de 40 até 70, aí, num contexto muito verticalizado, que é o centro da cidade. E aí, não é à toa que a gente vê o que a gente chama dessas empenas cegas. Né? Os edifícios são encostados um no outro, e a iluminação interior ela vai acontecer através desses átrios internos. Né? E aqui um pouquinho do estudo de sombreamento para que vê o impacto, né, desses elementos dentro do contexto energético desses edifícios. E são edifícios dentro de um contexto da época, né, que são bastante compartimentados, aí, grandes, né, edifícios verticais, mas com muitas salinhas dentro desse espaço. O edifício já da década de 80 e 90, que aí a gente já vê, olha, o descolamento da divisa, né, e aí a gente vê aí que isso tem a ver com a legislação, de falar, né, dessa relação com o vizinho, eu tenho que afastar, à medida que eu verticalizo, eu tenho que me afastar do vizinho para promover uma série de questões. Né, e aí aparecem nesse contexto, né, uma outra, né, a gente vê essa parte aqui muito predominante na cidade de Belo Horizonte, tem a ver bastante com a legislação, né, mas aí a gente já vê um outro contexto, que a gente já sai ali daquele núcleo principal do centro da cidade e vai aí se espalhar por dentro da região da contorno. É um edifício com um padrão também de salas, né, compartimentado, que acaba também caracterizando a questão energética desse edifício. E aí a gente vai ter o edifício que, a partir dos anos 2000, eles nascem mais fortes dentro dessa malha urbana, que é uma coisa assim,
mais aquele edifício década de 70 que eu mostrei para vocês, é um edifício bastante dependente da questão de iluminação artificial, apesar dos vãos, né, de vidro muito presentes, mas são caracterizados pelo uso de iluminação artificial constantemente, associado a uma predominância de ar-condicionado central e dessa dependência completa do condicionamento artificial. Né? Muitos desses prédios eles não possibilitam ao usuário essa interação de abrir e fechar janelas. Né? São bastante controlados esses espaços internos, e a gente vê nascer na malha da cidade de Belo Horizonte, a partir de 2000, quase que predominantemente esse tipo de edificação de construção. Tá? E aí, os consumos. Né? Aí, a partir dessas caracterizações e simulações, a gente vai entender os padrões de consumo associados às décadas. Né? E não é de assustar, né, que, principalmente em função do ar-condicionado, a gente vai ter essa caracterização desse edifício com maiores intensidades energéticas, né, mais dependente do uso de energia para que possa funcionar. E aí, já estou finalizando, o que acontece? Uma vez que eu consegui identificar os padrões energéticos associados às décadas, e uma vez que eu tinha informação de quantos metros quadrados daquelas décadas foram construídos dessa tipologia, eu fui capaz de traçar, né, a partir aqui, de 1950, qual que era o peso do consumo energético de cada uma dessas tipologias, né, na base do que a gente chama dessa linha base de consumo. Né? Então, o que a gente vê aqui? Os edifícios da década de 40, 60 e 70, nessa base aqui representativa, né? Atualmente, ali, a pesquisa foi até 2015, alguma coisa em torno de 30% do consumo atual que a gente tem, ele está relacionado a esse tipo de edificação. A gente vê aqui, né, a grande maioria do estoque de edifício, uma metragem quadrada bastante alta, caracterizada pelos edifícios da década de 80 e 90. Teve um boom de construção que, apesar dele ser energeticamente menos intenso, existe muito dele, dessa metragem quadrada, dentro do contexto da cidade. E aqui ainda, pouco do edifício 3, mas crescente. Né? Isso aqui, eles consomem muito com altas intensidades, então a tendência dessa curva, né, à medida que eles forem sendo agregados nessa linha aqui, é que isso aqui, né, se amplie. E, a partir disso, é que eu começo a segunda parte da minha pesquisa, que eu não trouxe aqui para mostrar, mas que é a partir do conhecimento disso aqui e da questão de saber o peso disso aqui, né, dessas duas tipologias, que representam aí quase 80% do consumo, me abriu janela para a criação de cenários de retrofit. Né? E, quem não sabe a definição dessa palavra retrofit tem a ver com a melhoria de sistemas acoplados a essas edificações. Né? Então, isso aqui abre o caminho para traçar os cenários que vão ser parte da minha tese de doutorado. Tá? Mas é um trabalho de formiguinha. Né? E aí, só finalizando, só para mostrar, né, que não é fácil, é extremamente complicado, mas é importante e necessário que se conheça os padrões energéticos. Né? Esses padrões eles têm uma interação muito grande com todas essas questões, contextos, morfologia, sistemas e comportamento do usuário. E, principalmente, deixar essa reflexão que somente resolver essa questão de eficiência, quando a gente fala apenas de equipamentos, não é suficiente. Né? A gente tem que ter aí um pensamento de políticas públicas, entendimento, compreensão dos arquitetos quanto à morfologia dos edifícios e seus impactos, assim como ajudar esse usuário nesse aumento de conhecimento para que possa contribuir aí para que, né, a gente consiga aí, no futuro, entender e enxergar possibilidades de melhoria do que a gente chama de eficiência energética desses edifícios. Aqui algumas referências bibliográficas, tá? E muito obrigada.
Parabéns, Tatiana. Muito bonita a tua apresentação e pelo trabalho de formiguinha, principalmente. Eu já fiz algumas vezes, mas não consegui nunca chegar em resultados nem parecidos com isso. Eu não sei se eu não prestei atenção no início, mas da onde tu tirou o dado estimativo de consumo energético dos teus 3 tipos de prédio? O que acontece? A partir da caracterização dos prédios, eu consigo estabelecer uma série de questões de envoltórias, relações de vidro, sistemas acoplados, de luz, forma de uso do espaço, caracterização de uso mesmo, quantidade de pessoas que estão dentro daqueles espaços, sistemas acoplados. Cada um daqueles arquétipos, eles trazem todas essas informações. E essas informações são jogadas num software de simulação termoenergética, que chama EnergyPlus, que é capaz de, a partir desses dados de entrada, gerar para mim qual que é a intensidade de consumo desse edifício. E essa intensidade sai em quilowatts-hora por metro quadrado por ano. E aí, a partir desse que chama intensidade energética, a partir dessa intensidade energética que sai em relação ao metro quadrado, eu consigo estimar, para cada uma daqueles, eu chamo de arquétipos, qual que é a intensidade energética daqueles arquétipos. Assim, individualmente, seria pegar esse valor, que é um dado da simulação, multiplicar pelo metro quadrado para achar um edifício. Mas, como na minha pesquisa o interessante era saber o estoque, eu peguei os metros quadrados das idades presentes e multipliquei e consegui a base daqueles degrauzinhos que eu fui mostrando. Legal. E para os seus próximos passos, já que tu menciona, né, o estoque, tu pensa em considerar também o ciclo de vida completo das edificações, então imaginar um tempo de vida útil e aí, eventualmente, prever que aquelas mais antigas, quando que elas teriam que receber um retrofit, pelo menos, de sistemas que já vão estar obsoletos antes, ou, eventualmente, quando que alguma delas vai ter que ser demolida e substituída? Essa pesquisa, na realidade, a continuidade dela, que está no próprio doutorado, são a criação de cenários de retrofit. Nos cenários de retrofit, a primeira e a principal abordagem foi a troca de sistemas, essencialmente a troca de sistemas, porque existia um indicativo muito forte de um potencial de melhoria envolvendo sistemas de iluminação e de condicionamento já no parque instalado. Então, digamos assim, era o mais imediato, né? E a seleção dessas composições, né, desses retrofits, é iluminação mais ar-condicionado, iluminação mais vidro ou parede ou sistemas construtivos e tudo, eles foram sendo colocados em termos de prioridades com base numa análise de LCC, Life Cycle Cost, essencialmente, mas muito voltada apenas a sistemas incorporados a esse edifício. Mas não tenho a menor dúvida que dentro desse aspecto vai chegar um momento onde que o retrofit aí é uma questão até do próprio mercado, ele não é interessante. Às vezes o interessante é a demolição, a desmontagem daquela edificação e, naquele contexto, o nascimento de outro. Belo Horizonte está começando agora, assim, eu sou arquiteto, eu vivo o mercado de arquitetura da cidade, ele está começando a dar indicativos desse segundo passo, que é a desmobilização de edificações existentes. E aí, quando eu falo edificação, não é casa apenas, né? Porque hoje em dia você demolir uma casa para subir um prédio é muito fácil. Mas já existe indicativo de edificações, não de grandes portes, mas de porte intermediário, sendo demolidos para dar origem a grandes edificações. Né? Então, assim, não tenho dúvida que, quando você olha numa linha de retrofit, eficiências, análise dentro dessa relação do ciclo de vida, vai chegar um momento onde a demolição, às vezes, ela se viabilize quando a gente pensa no edifício. Obrigado. E só para poder passar adiante o microfone, se tu, além da eficiência energética do período de uso da construção, se tu imagina que seja relevante ou possível ou desejável também pensar nas emissões relativas à construção e à demolição. Sim, certamente, isso entra, né? Lógico que quando a gente olha a indústria, né, a gente não tem como olhar só o edifício, a gente teria que olhar a indústria da construção civil, tantos materiais, né, e não é à toa que hoje em dia existe uma série de certificações e tudo que olha o ciclo como um todo.
tanto a incorporação desses materiais em prédios existentes, quando você é parte do novo, toda a construção, ela tem que ser pensada na cadeia como um todo e que ela vai lá na cadeia da origem do material, né? E como esse material ele vai chegar no mercado até o seu canteiro de obra. Menor dúvida disso. E a demolição é a mesma coisa, né? Cada vez mais, e é até uma própria tendência da própria arquitetura. Lógico que, quando a gente fala do nosso cenário nacional, a gente tem uma indústria da construção ainda um pouco arcaica, né, muito manual, dependente ali do tijolo, cada um do tijolo, mas uma tendência mundial é uma indústria de montagem, né? Eu costumo falar, a indústria da construção civil tende a ser uma indústria de montagem. Você chega com as coisas prontas e vão acoplando, né? E aí, quando a gente pensa na demolição desses sistemas um pouco mais atuais, é uma desmontagem. O prédio é desmontado e ali nascem outras coisas, né? Mas obrigado. Certamente isso entra né, quando a gente amplia essa visão. Oi, Tatiana, queria te dar os parabéns pela palestra e, de uma certa forma, você me ajudou a entender uma coisa que estava me provocando já há algum tempo, que é o seguinte, né, quando você faz um projeto e ele é aprovado e vai ser construído e vai ganhar as certificações, etc., aquele projeto, ele ganha a certificação num determinado estado do projeto no tempo. Né? E como um depoimento aqui, no sentido até de corroborar o que você falou, eu fiz em 2015, ficou pronto um projeto que eu participei com todas essas certificações, e até hoje eu estou fazendo reforço estrutural do edifício para colocação de usinas para gerar mais energia para o edifício. Então, assim, eu não conseguia entender o porquê disso, porque na minha cabeça, né, falei assim, bom, o prédio está certificado, está atendendo a todas as possibilidades de consumo, etc. Mas não, parece que é uma demanda incessante de energia, e é um paradoxo, porque parece que isso não acaba, né? Então, assim, sua palestra me ajudou a entender isso. Que bom. É uma reflexão que acho que quem está na área de energia, consumo, eficiência, né, é isso, porque uma certificação não garante uma baixa intensidade energética, né, no edifício. Isso é fato. Tatiana, parabéns pela apresentação. Referiu aí alguns aspectos que têm a ver com a arquitetura, nomeadamente nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, a utilização de prédios com fachada de pele de vidro, que são interessantes para o norte da Europa, onde há a necessidade de aproveitar os ganhos solares, não são tão interessantes para aqui, não é? E, portanto, às vezes há uma cópia da arquitetura que se faz em outros pontos do planeta, em zonas onde não são adequadas, e isso leva a consumos energéticos excessivos, que têm que ser compensados com o ar-condicionado, não é? Menor dúvida. E também, portanto, referiu a parte da compartimentação interna, mas eu noto que há aqui um problema construtivo, por assim dizer, no Brasil, e um problema também de manutenção. Por exemplo, nós hoje em dia, no caso português, não podemos usar janelas de vidro simples. Portanto, a nova regulamentação exige que são janelas de vidro duplo. E eu noto aqui no Brasil que há muitas janelas que ainda são de vidro simples. E depois as caixilharias são deficientes, não vedam bem. Portanto, isso traz problemas térmicos e traz problemas também acústicos até. E, portanto, tudo isso tem que ser compensado com o ar-condicionado. E nós, a partir do momento em que alteramos a nossa regulamentação, passamos a fazer exigências em termos de características de janelas, de paredes também, portanto, hoje em dia, raramente uma parede simples consegue verificar a nossa regulamentação. Portanto, tem que ser paredes de duplas, com isolantes térmicos, etc., e isso fez descer muito, portanto, os nossos consumos energéticos. Portanto, eu acho que não é só um problema de arquitetura. Aqui no Brasil, eu noto que é um problema também de construção. E dentro da construção em geral, dos elementos que são usados, a principal deficiência que eu vejo é nas esquadrias e nas janelas. A esquadria quando a gente fala principalmente de térmica, né? Ela é uma peça-chave, realmente, em termos de construção. É uma relação entre metragem quadradas de áreas translúcidas e áreas opacas, né, que são importantes. E costumo falar que é um binômio que tem que ser dominado com
muita sensibilidade pelo arquiteto, porque quando a gente fala de térmica, a gente não fala só de térmica, a gente fala de iluminação também, né? Porque a fonte do calor solar, ele também vem carregado de uma coisa extremamente interessante para a arquitetura, que é a luz natural, né? Principalmente quando a gente fala aí das pessoas, seres humanos, essas coisas todas. E realmente é alguma coisa que tem que ter a sensibilidade para trabalho. No momento atual, a legislação brasileira, né? Bom, a gente não tem uma tratativa específica para tratar o que já existe construído, né? Então a gente não tem uma legislação que fala de retrofit ou trata especificamente de retrofit. A gente tem alguns parâmetros e diretrizes que nasceram até recentemente, eu estou falando de 2013 para cá, que são relações de eficiência, normas de desempenho, onde a questão da térmica entra dentro desse contexto, e que é uma norma de desempenho, mas que ela ainda não é alguma coisa obrigatória, né? Ela não é assim, são recomendações, justamente. Então, eu acho que, para que se mude essa trajetória, é um misto de várias coisas, né? Tem a ver com o poder público, com a vontade de ter legislações que conduzam para essas alterações, né? Que vislumbre essa possibilidade de melhorias. É o domínio da pessoa que está lá na ponta, do arquiteto, que está propondo aqueles sistemas, né? Eu até costumo brincar que eu sou professora do curso de arquitetura, e eu costumo, né, aquele terrorzinho com os alunos, para mostrar, na realidade, o peso de uma proposição arquitetônica dentro de um consumo energético. E eu brinco muito com eles, eu falo assim, a gente gasta hoje em dia, nesse mundo frenético, 6 meses para projetar, né? Da concepção lá ao detalhamento que vai para um canteiro de obra. 6 meses. E a gente esquece que essa decisão de 6 meses, ela chancela o consumo desse edifício ao longo da vida desse edifício. E o ambiente construído, né, a edificação, ela não vive 1 ano, 2 anos. Ela vai estar ali dentro daquela malha urbana. Eu costumo falar assim, tinha que ser igual aos pirâmides do Egito, tinha que ser 1000 anos. Mas a gente sabe que isso não é real dentro do contexto. Mas a gente prevê, pelo menos, em termos de vida de consumo daquele edifício, sei lá, 80, 100 anos naquela malha urbana. E aí você pensar que 6 meses de projeto define 100 anos de usos e consumos e de sistemas que vão ter que ser, ao longo da sua vida, remodelados, né, em termos de retrofit. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí a gente tem que, dentro das escolas, porque é um conhecimento técnico prático, né? Ele também não pode ficar só dentro de sala de aula, ele tem que transbordar para a realidade de mercado e de quem está ali no dia a dia, né, ali, indicando o que vai ser essa cidade no momento, nesse futuro. Então, não existe uma resposta única, não é fácil, né, mas é uma composição de várias coisas aí para que a gente tenha uma perspectiva melhor de eficiência dos edifícios e dos consumos de energia e de tudo mais. Boa tarde, ou boa noite, não sei se já... também não sei. Maior parte aí, né, da produção científica olha com muito entusiasmo os certificados e selos ambientais. E esse entusiasmo não pareceu muito presente na sua visão. Não, eu sou entusiasta, sim, sou sim. Mas eu queria entender o seu ver nesse sentido das limitações que eles têm, né? Eu sou entusiasta porque eu acho que não basta a gente fazer, a gente tem que mostrar que fez. E os selos, eles é uma forma de você falar, olha aqui, isso existe, está feito, e eu acho que é uma forma. Né? É lógico que a gente tem selos de várias ordens. A nossa realidade brasileira, a gente ainda, quando a gente olha num espectro mais ampliado, a gente ainda está caminhando, né? A gente tem os RTQs, o Inmetro entrando dentro dessa área de edificações, já existindo alguma coisa, mas tudo ainda
sem obrigatoriedade, né? Então, depende da boa vontade, eu falo boa vontade, né? Depende de querer para aquilo que possa acontecer, mas eu entendo que isso é o começo, né? E a existência desses selos, quando a gente pensa em termos mercadológicos, é importante, às vezes, para uma empresa, não só falar assim, eu faço, olha assim, tem alguém que chancela e me fala, estou te provando o que eu faço, né? E, assim, fazendo um pouquinho, uma coisa assim, meio né, de mercado, assim, que eu entendo, esses selos, hoje em dia, eles vêm para ficar. O que a gente tem que entender no Brasil? Que talvez a nossa realidade não seja esses selos internacionais, sejam os selos, eu vou falar assim, um pouco mais caseiros ou mais próximos da nossa realidade, né? Porque quando a gente pensa, não que não seja possível, mas são possíveis, às vezes, para as grandes corporações ou, né, ou um nível acima, não assim, o grande mercado da construção civil, né? Mas, a partir do momento que a gente vê a Caixa Econômica, por exemplo, tem o selo dela, o Inmetro, através do Procel, trazendo uma coisa mais próxima da realidade brasileira, a tendência é que isso se torne mais comum. E aí, uma coisa que eu gosto muito, até brinco muito com meus alunos, igualzinho, antes a gente não dava importância para a lâmpadazinha lá, quando você ia comprar, sabe a lâmpadazinha que aparece, a eficiência energética dos equipamentos, que você vê na sua geladeira, que você vê lá nos equipamentos que você compra. Antes, a gente não levava em consideração nada disso. Hoje em dia, você chega na loja e você vê a pessoa mais simples possível, olhando e entendendo que aquilo tem um significado para ela, que ela vai pagar uma conta menor no final do mês de energia. E eu acho que, quando a gente vê isso sendo integrado ao edifício, à medida que isso for andando, for se tornando uma coisa um pouco mais próxima das pessoas, mais cultural, a pessoa vai querer o selinho dela na casa dela. Entendeu? Eu quero que, de alguma forma, que você me mostre que o que eu estou recebendo aqui, em termos de consumo, é racional, né? Pelo menos racional aquilo que você está me propondo. Então, assim, eu sou entusiasta, assim, eu acho que é o começo, sim. Eu só não acho que a gente... isso não vai salvar a humanidade quando a gente fala de energia. Tem várias ações que têm que convergir nessa mesma direção para que isso tudo possa acontecer. Tá?